E aí tem um elemento interessante que o verso 6 desse capítulo 6 traz para a gente. E as palavras que hoje te ordeno, as palavras que hoje te ordeno são essas, né? Conhecer os estatutos, os mandamentos e guardar esses mandamentos e depois ensinar esses mandamentos. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Apesar de Deus ter dado ao povo de Israel as leis em tábuas de pedra, e apesar de Deus ter ordenado a Moisés que escrevesse pergaminhos, que escrevesse em alguma superfície lá as palavras que hoje a gente conhece, que estão registradas aqui, olha o que Deus diz aqui no versículo de número 6. Essas palavras que hoje te ordeno, elas devem estar no seu coração. Então, a intenção de Deus não é que as pessoas se tornem simplesmente legalistas. O legalista é o cumpridor de lei, é aquele que anda com o manual debaixo do braço e que cumpre lei e vai ticando. Isso eu não faço, eu não faço, eu não faço. Está só preocupado com isso, não está preocupado em cumprir um determinado padrão. O que Deus diz para Moisés é que os mandamentos dele precisam ir além da pedra. Não é só mandamento escrito em tábuas de pedra. Os mandamentos, Jeremias vai dizer isso, depois os profetas posteriormente vão reforçar essa ideia, os mandamentos vão precisar estar registrados nas tábuas do coração. É quando realmente a gente estabelece uma relação de amor para com Deus, é que o mandamento deixa de ser obrigação. É que o mandamento deixa de ser uma mera ordem legalista e passa a se tornar um princípio de vida. Mandamento já não é só mandamento porque está escrito, eu tenho que cumprir e depois ticar lá no meu manual de cumprimento de obrigações cristãs. Não. Quando o amor é o elemento que me impele, que me impulsiona, que me conduz na relação com Deus, o que acontece no final das contas é que eu vou amá-lo, eu vou cumprir os seus preceitos, eu vou viver de acordo com as suas orientações e vou fazer isso de coração, vou fazer isso de maneira natural. O mandamento nunca vai ser peso, o mandamento, a ordem de Deus nunca vai ser fardo. A ordem de Deus nunca vai ser vista como algo negativo. Pelo contrário, vai ser vista sempre como a palavra de alguém que me ama, a palavra de alguém que se importa comigo, a palavra de alguém que quer o melhor para a minha vida. Então, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E agora a ênfase que é dada no sentido de gastar a vida nessas coisas. Vocês já sabem disso, né? Eu sou apaixonado pelas escrituras e gastei e estou gastando ainda o resto de vida que eu tenho, buscando entender um pouco mais, buscando aprender um pouco mais e buscando compartilhar um pouco mais isso. Mas essa ênfase que a escritura dá aqui para a gente poder viver plenamente a nossa vida, pensando na escritura ou dando a ela um lugar de destaque na família, e agora é um elemento importante, né? É uma pergunta que eu preciso fazer, que você precisa se responder. Qual que é o lugar que a escritura tem na sua família, o lugar de destaque que ela tem? Para você enquanto esposo, para você enquanto esposa, para você enquanto filho ou filha que me ouve, que tipo de espaço a escritura tem aí na estrutura do seu lar? Ela é só mais um livro que ocupa um lugar na sua estante? Ela é só mais um livro de cabeceira aí na sua cama, porque está acostumado a tê-la nesse lugar aí, desde que você se entende por gente? Ou a escritura realmente ela tem um lugar importante? Ou você gasta tempo lendo individualmente, lendo com a família, conversando a respeito? Que tipo de lugar o texto da escritura tem aí na sua casa, na sua família? É isso que a gente vai ter a partir dos versos 7 por diante. Então a palavra deve estar aí no seu coração, relacionamento profundo com Deus, faz com que ordens, mandamentos e preceitos de Deus soem de forma positiva para a gente, como elementos abençoadores da nossa vida, e por isso a gente faz isso com prazer, por isso faz isso com alegria. Olha o que está dito aí no verso 7 por diante. Além disso estar guardado no teu coração, você vai intimar essas palavras, né? Vai insistir com essas palavras, você vai compartilhar essas palavras com os teus filhos. E aí é dado aqui o momento apropriado para fazer isso, né? E delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Em casa, sentado, andando pelo caminho, deitando, levantando. O que a Escritura está dizendo para a gente? Está dizendo que
a palavra de Deus ela precisa ocupar um lugar central no lar, na família. Você tem que ensinar o seu filho quando ensina ele em todo momento, ensina ele em cada oportunidade que surgir. Os tempos em que nós vivemos são tempos extremamente desafiadores, particularmente para a família. O pastor Alessandro conversou bastante sobre isso no primeiro dia de fala dele, na segunda-feira, então não preciso retomar essas falas, né? Mas os tempos que a gente vive são tempos altamente desafiadores no processo de formação, de educação dos nossos filhos. Antes dos meninos nascerem, nós já temos aí muitas instâncias que vão competir conosco na condição de pais e mães aí no processo de formação, de educação dos nossos filhos. Então é preciso acordar para o fato de que você que é pai e mãe, você tem a responsabilidade legal diante de Deus de educar o seu filho. Não dá para esperar ele alcançar a idade de 3, 4 anos de idade para levar para a escola bíblica dominical, para as professoras e professores começarem a formar ou forjar o caráter cristão nesse filho, nessa filha. Não dá para esperar isso não. E de fato eles fazem, né? Os nossos professores e professoras são instrumentos que Deus tem usado para formar, para forjar Jesus em nossas crianças. Mas você precisa aprender desde cedo. Você, mamãe, que está gestando um bebezinho aí, já vai passando a mão na barriga, conversando com esse garoto, com essa garota, apresentando Jesus para ele, falando do amor de Jesus por essa pessoa, falando do amor que você tem a Jesus. Lembra que na fala toda que é apresentada até aqui, o que o pai tem que mostrar para o filho, não é o que o filho tem que fazer, não. O que o pai tem que mostrar para o filho é aquilo que o pai e a mãe faz. É aquilo que o casal, é aquilo que cada um deles faz na sua relação com Deus. Então, eu não tenho que dizer para o meu filho que ele precisa amar a Deus. Eu preciso amar a Deus, a ponto de meu filho olhar para mim e dizer, gente, Deus deve ser um cara muito legal, porque meu pai o ama com uma profundidade tamanha, ou minha mãe o ama de uma forma tão profunda que eu não tenho como não amar ser uma pessoa tão extraordinária como essa. Então, esse intimar, esse falar, esse apresentar em todas as situações e o contexto aqui, é para chamar atenção exatamente para isso. É toda a situação, toda a oportunidade. Fala enquanto o bebê está no ventre, fala enquanto é uma criancinha de 2 semanas, de 2 dias, de 3 meses. Anuncia Jesus, canta Jesus, mostra Jesus, fala de Jesus, mas viva Jesus na frente do seu bebê, da sua criança, do seu junior, do seu adolescente, do seu jovem. Permita que, de fato, o amor que você tenha por Deus transborde de tal maneira que ele venha alcançar as pessoas da sua casa e venha tornar inevitável o fato de que eles vão amar ao Senhor e vão caminhar com Ele também.